Graça e paz, amados. Graça e paz. Amém? Abra comigo sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, obrigado, querida. Mateus 26. E vamos ler a partir do versículo 31. Mateus 26, 31. Amém? Amém? Amém. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. 33, disse-lhe Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu fui criado numa família que gostava muito de esportes. Meu pai, ele via todo e qualquer tipo de esporte. Ele via desde luta de boxe até peteca nas Olimpíadas, ele via. E havia uma tradição lá em casa, todo dia 31 de dezembro, às 5 da tarde, quando a rabanada já começava a ficar pronta, nós ligávamos na Rede Globo e lá estava passando uma corrida que era a corrida mais tradicional do Brasil. Ela é realizada no estado de São Paulo e hoje, na verdade já há alguns anos, ela tem 15 quilômetros de extensão. O nome dessa corrida você já deve ter pelo menos ouvido falar, é a corrida de São Silvestre. Ela tem o seu início, o seu ponto de partida a 738 metros acima do nível do mar. E nos seus 5 primeiros quilômetros ela vai descendo, até chegar ao nível do mar e depois sobe até os mesmos 738 metros. E é uma festa quando a corrida começa, porque há o primeiro pelotão, que é o pelotão de elite, e depois um segundo pelotão, que é dos corredores amadores. Mas a grande festa na largada de São Silvestre é quando as câmeras, elas focam do alto e você vê a multidão e pessoas fantasiadas de tudo quanto é tipo. Você já deve ter visto, se você já acompanhou alguma edição da São Silvestre, você já deve ter visto gente fantasiada de Bob Esponja, de Patrick, de Super-Homem, de Batman, de Robin, de Mulher Maravilha, de Capitão Caverna. Você já deve ter visto gente fantasiada de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é super-herói. Mas, lá no final da São Silvestre, quando o narrador diz que é a subida da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio que define o vencedor da prova, eu nunca vi alguém fantasiado de Super-Homem, de Batman, de Robin, de Mulher Maravilha ou até de Bob Esponja chegar lá no final. E a pergunta é: por que uma pessoa se veste de Super-Homem se ela sabe que não vai chegar no final da corrida? Com um único propósito: aparecer 2 segundos para as câmeras. Eu estou com essa roupa bonita porque o tema da mensagem dessa noite é Confissões de um Super-Homem Aposentado. Porque muitas vezes ao longo da caminhada cristã, nós usamos e vestimos essa camisa de super-homem. E na verdade, não vestimos apenas a camisa de super-homem, mas vestimos a fantasia completa, a capa e, pasmem, até a cueca por cima da calça nós vestimos. Todas as vezes que nós olhamos para um irmão
e apontamos para ele e dizemos: eu não sou como ele, porque eu não faço o que ele faz, ou porque eu deixo de fazer aquilo que ele faz, eu estou assumindo a capa e a fantasia de super-homem. A pessoa que mais se aproxima dessa fantasia na Bíblia é o personagem que falou o versículo de número 33, que acabamos de ler. O nome dele é Pedro. Jesus está na sua última noite na terra. Ele está reunindo os seus discípulos e está dizendo: olha, na palavra está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Esta noite todos vocês me abandonarão. E Pedro toma a palavra e diz: ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Ele poderia ter dito: mestre, eu nunca vou te abandonar. Mas ele disse o seguinte: ainda que João, ainda que Tiago, ainda que Mateus, ainda que André, ainda que todos os outros te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Uau! Super-homem. É um super-homem. O super discípulo. Não sei se a música é essa. Mas quantas vezes eu pareço com Pedro? Eu aponto, eu classifico, eu julgo e eu condeno. Quantas vezes eu olho para uma pessoa e digo: esse presta, esse não presta. Esse é crente de verdade, aquele não é. Para esse tem jeito, para aquele não tem jeito. Quantas vezes eu faço como Pedro? Quantas vezes eu visto a fantasia de super-homem? E eu tenho certeza que você já fez isso muitas vezes. Quantas vezes você já abriu a boca para falar mal de alguém numa situação que você nem conhece? Quantas vezes você já julgou alguém numa situação que você nem conhece? Super-homem que você é. Vestiu a capa, a fantasia e até a cueca por cima da calça. Isaías capítulo de número 5, a Bíblia diz que por 6 vezes Isaías disse: ai dos que. Mas o capítulo 6 do livro do profeta, a Bíblia diz a partir do versículo 1: e aconteceu que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Então querubins, eu vi voando querubins com 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando eles clamavam, eis que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, e a casa do Senhor se encheu da glória de Deus. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu tenho lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Por 6 vezes no capítulo 5, Isaías fala: ai dos que, mas quando ele encontra a glória de Deus, ou melhor, quando ele é encontrado pela glória de Deus, não há espaço mais para dizer ai dos outros, e sim apenas ai de mim, porque eu vou perecendo. Mas o texto continua dizendo que um anjo, que um serafim, ele pega uma brasa viva do altar com uma tenaz, toca os lábios de Isaías e diz: vê, esta brasa viva tocou os teus lábios, a tua iniquidade é perdoada e o teu pecado é purificado. Então outra vez ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías completa:
eu estou aqui, envia-me a mim. Quem é você? Quem a Bíblia diz que nós somos? A cruz não diz que nós somos ouro precioso de Ofir. A cruz diz que nós somos pecadores inveterados e regenerados somente pela graça. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10 diz: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos a uma se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. O que Paulo está dizendo, não há nenhum justo. Não há ninguém que busque a Deus. Então por que dizemos, eu vou à igreja buscar a Deus? Ou eu vou no monte buscar a Deus, ou eu vou para o meu quarto buscar a Deus. Queridos, nós não buscamos a Deus, Ele que permite ser encontrado por nós. Ainda em Isaías capítulo 64, versículo 6, que diz: mas todos nós somos como imundo, e as nossas justiças como trapo de imundície. Todos aquelas atitudes que você se orgulha, que você diz que fez algo de bom para o Senhor, de acordo com a palavra, é como trapo de imundície, que hoje está aqui e amanhã está cheio de bicho. Ainda em João capítulo 6, versículo 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E aquele a quem o Pai o trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. E o original grego deste verbo trazer, não é simplesmente carregar, é arrastar. Você está aqui porque você foi arrastado por Deus. Ainda em Romanos capítulo 7, versículo 18, porque eu sei, diz Paulo, que em mim não habita bem nenhum, porque querer fazer o bem está em mim, mas eu não consigo fazer. Não há possibilidade do ser humano fazer algo de bom diante de Deus, a parte da ação do Espírito Santo, porque em nós, na nossa natureza, não habita bem nenhum. Ainda em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar a todos os homens, do qual eu, Paulo, sou o principal pecador. Paulo não estava dizendo para Timóteo, eu era Timóteo, eu era o principal pecador. Não, ele estava dizendo o seguinte, eu sou o principal pecador. Ainda em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por obras de justiça, mas pela sua graça e pelo seu eterno propósito, que Ele propôs em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Você não veio aqui por causa das suas escolhas, você não permanece aqui por suas forças, você não irá para o céu por causa da sua perseverança, você veio aqui por causa da graça, você permanece aqui pela graça, e você vai para o céu pela graça. É só pela graça, é só pelo favor imerecido de Deus, manifesto em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 13 diz: se vocês viverdes segundo a carne, vocês caminham para a morte, mas se vocês vivem pelo Espírito, vocês caminham para a vida. Não é pelo nosso esforço, não é pelos nossos méritos, é pela ação do Espírito Santo dentro de nós. Ezequiel capítulo 36, versículo 27 diz:
porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que observeis os meus mandamentos, e cumprireis as minhas leis. Aquilo que fazemos, ou deixamos de fazer, não é porque somos bonzinhos, é pela ação do Espírito Santo dentro de nós. Até porque evangelho não é vivido quando eu quero ser bom. Evangelho é vivido quando eu reconheço que sou mal. Evangelho não sou eu me esforçando para fazer algo. Evangelho sou eu descansando na ação dele em mim. Eu lutando contra o pecado. Evangelho sou eu permitindo que a vida do Espírito flua dentro de mim. E se eu fizer algo de bom, é única e exclusivamente pela ação do Espírito Santo de Deus. Então não há espaço para julgamentos, não há espaço para o apontar de dedo, não há espaço para condenações, não há espaço para julgamento do nosso irmão, porque João capítulo 15, versículo 4 diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como os ramos não podem dar frutos se não estiverem conectados à videira, vocês também não podem dar frutos se não estiverem em mim. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Todo aquele que está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. É pela ação do Espírito Santo, é por estarmos conectados a Jesus, e muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós nos esquecemos que é pela ação do Espírito Santo. Muitas vezes nós nos esquecemos porque apontamos para os outros, porque apontamos para pessoas que ao nosso ver estão atrás de nós na caminhada, que ao nosso ver estão longe de nós na nossa caminhada. E nós apontamos o dedo, mas a palavra nos diz em Colossenses 3,13: suportai-vos uns aos outros em amor. Suportar não é aturar, suportar é servir de suporte. Deus está nos chamando nessa noite para servirmos de suporte para alguém, deixarmos de vivermos um evangelho apenas olhando para nós, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas lutas, para aquilo que é a respeito de nós, e possamos enxergar o outro, o nosso irmão, aquele que está do nosso lado, aquele que está à nossa frente, aquele que está atrás de nós. Porque muitas vezes nós somos especialistas em conhecermos nuca dos irmãos, mas somos péssimos em conhecer rostos. Veja quantas nucas você está vendo. Mas olhe para o seu irmão, olhe para o seu irmão, olhe para o seu irmão. Conheça o rosto, dê um sorriso, dê um sorriso. Pedro descobriu isso da pior forma. Pedro descobriu que ele não era um super-homem da pior forma. Quantos aqui amam a Deus de todo o coração? Levante uma de suas mãos. Quantos? Fica com as mãos levantadas, por favor. Quantos, apesar de amarem a Deus de todo o coração, já fizeram coisas que desagradaram profundamente a Deus? Continue com as mãos levantadas. Ninguém abaixou as mãos. Baixe, pode abaixar. Você está entendendo? Você está entendendo que apesar de você amar a Deus de todo o coração, você faz coisas que o desagradam? Claro que fazemos. Somos humanos, somos falhos, mas nós somos extremamente complacentes com o nosso erro e extremamente julgadores do erro do nosso irmão. Nós somos extremamente permissivos com os nossos erros, mas apontamos os erros e somos implacáveis com os erros dos nossos irmãos. Para nós queremos graça, nós queremos misericórdia, mas para o outro, principalmente se errou conosco, queremos juízo. Só que a justiça de Deus foi cravada na cruz do Calvário. A justiça de Deus é o perdão através do sangue de Cristo.
e que perdoa os nossos pecados, mas por incrível que pareça, perdoa os pecados daqueles que cometeram estes pecados contra nós. Pedro descobriu que ele não era um super-homem da pior forma. Você está comigo em Mateus 26? Veja comigo, por favor, no versículo 70. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Pedro nega Jesus, esse mesmo Pedro, que minutos antes estava dizendo: ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Na primeira prova, no primeiro teste, quando uma menina, uma jovenzinha, uma donzela, no original grego diz isso, quando uma donzela pergunta para ele: você estava também com Jesus? Não era um soldado romano, não era uma turba de soldados romanos, não eram sacerdotes e sumos sacerdotes perguntando a Pedro, era uma jovenzinha de seus 12 anos. Você também estava com Jesus? E ele nega diante de todos: não, eu não estava com ele. Versículo 72. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Desta vez, a negação é mais enfática. Ele não apenas diz, ele jura: eu juro que eu não conheço Jesus. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar alguém que há pouco tempo atrás estava dizendo: Jesus, estamos juntos? Agora diz: eu juro que eu não conheço esse homem. E ele faz mais no versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. O que Pedro está fazendo agora na terceira vez, ele está dizendo: que eu seja maldito de Deus, se eu conheço esse homem. Ele está dizendo que a maldição de Deus caia sobre mim, se eu conheço esse homem. E o Evangelho de Lucas, narrando essa passagem, diz que quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, Jesus estava dentro da casa do sumo sacerdote, e Pedro do lado de fora. E Jesus lá de dentro olha para Pedro, e o original grego diz que ele fixa os olhos em Pedro. E Pedro lembra da palavra de Jesus, e o galo canta, e ele sai para chorar amargamente. Onde está o super-homem? Onde está o super-homem? Não existe mais. Não existe mais o super-homem. Onde está o Pedro que dizia: ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar? Não existe mais. É por isso que a palavra diz: aquele que está em pé, ou melhor dizendo, aquele que cuida, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Você conhece a história? Jesus morre, é crucificado, ressuscita ao terceiro dia. Veja que coisa interessante. Por 3 vezes, Jesus disse que morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia. Quantos discípulos ficaram na porta do sepulcro, esperando Jesus cumprir a sua promessa? Quantos? Fale mais alto, por favor. Nenhum. Nenhum discípulo ficou lá na porta do sepulcro esperando Jesus ressuscitar ao terceiro dia. Nenhum. Mas havia algumas mulheres que foram no túmulo no começo do primeiro dia da semana. E elas foram para embalsamar o corpo de Jesus. Quando elas veem que a pedra já tinha sido removida, que ele não estava lá, e anjos diziam: por que vocês procuram o vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. E esse mesmo anjo diz para aquelas mulheres lá em Marcos capítulo 16, versículo 7: diga aos seus discípulos, e diga a Pedro,
que o encontrem lá na Galileia, porque ele encontrará com eles lá na Galileia. Você imagina o coração de Pedro, quando aquelas mulheres dão esse recado a ele, dizendo: olha, Jesus ressuscitou, os anjos disseram para todos vocês irem para a Galileia, mas deu um recadinho para você, Pedro, citou o teu nome, encontre-o lá na Galileia. Você imagina Pedro? Você imagina Pedro? É por isso que o Evangelho de João, capítulo 21, Pedro, ele diz a 7 discípulos de Jesus: eu vou pescar, eu vou voltar à minha velha vida, porque para Pedro não tinha mais jeito. Na visão de Pedro, para ele não havia mais jeito. Ele havia negado o mestre, ele havia negado o seu amigo, ele havia negado o seu Senhor. Não havia mais jeito para ele. Mas o que Pedro não sabia, e o que nós muitas vezes nos esquecemos, é que Deus não desiste de ninguém. Passe comigo, por favor, algumas páginas, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 16. Vamos ver o que aconteceu quando aqueles homens foram para a Galileia. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja que coisa interessante, eles adoraram e duvidaram. Então eu posso estar aqui adorando a Deus e duvidando ao mesmo tempo? Posso, é claro. Versículo 18. Jesus, ressuscitado, que tomou as chaves da morte e do inferno da mão do diabo, ele diz, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: você me dá licença que agora eu vou fazer voz de Jesus ressuscitado, posso? Você me deixa? Você deixa? Vamos ver se fica bom. Toda autoridade, e fiz voz de pastor Paulo, não deu muito certo não. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, Jesus, que isso? Meu Deus do céu. Então, faz esse delay de novo aí, por favor. Faz esse delay que hoje a gente está com tempo. Ninguém vai ver Pânico na TV mesmo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ficou bom, hein? Gostei. Vou dividir minha oferta com vocês. Agora bota direitinho, por favor. Portanto, ide. Se eu fosse aqueles discípulos, eu ouvindo Jesus falando aquilo, e ele falando assim, portanto, ide, eu diria assim, valeu Jesus, estou indo. Tchau, valeu. Se você fosse dono de uma empresa, você contrataria aqueles 11 discípulos? Nunca. Se você fosse gestor de recursos humanos de uma empresa, você nunca contrataria aqueles 11 discípulos. Mas ainda bem que Deus não é como nós. Você desistiria deles. Eu desistiria deles. Mas Jesus não. O que Deus está nos falando nessa noite, que há pessoas que você já desistiu pelo caminho. Talvez você tenha chegado aqui e já tenha desistido do teu marido, já tenha desistido da sua esposa, já tenha desistido do teu casamento, já tenha desistido dos teus filhos, já tenha desistido dos teus sonhos, já tenha desistido daquilo que Deus já falou ao teu respeito e ao respeito da tua casa. Mas eu vou te dizer uma coisa nessa noite: Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém, nem de você, nem de você. Mas muitas vezes nós desistimos das pessoas. Portanto, ide, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus confia o plano de evangelização mundial àqueles 11 homens, e você só está aqui nessa noite por causa deles. Então o plano não falhou.
Então a segunda oportunidade de Jesus foi válida. Deus é um Deus de segundas oportunidades. Deus é um Deus de terceiras oportunidades. Deus é um Deus de quartas oportunidades. E de quantas oportunidades forem necessárias para que Ele te traga para perto, ao propósito e ao chamado dEle. Nós falamos de avivamento. Gostamos de avivamento. Mas eu tenho uma notícia triste para te dar nessa noite. Avivamento não é rodopio, não é pulo. Avivamento não é simplesmente falar em línguas. Eu vou te mostrar o que é avivamento. Vem cá, Anderson, por favor. Vem cá comigo. Ministra, vem cá, fica aqui pertinho de mim. Vem cá. Isso, vem, ministra. Vamos dividir a oferta comigo. Brincadeira. Vem cá, minha querida. Muito elegante, esse escarpão muito bonito. Quanto de altura? 1,80? Ótimo. Quanto de altura? 62, tá bom? 1,58, tá bom. 1,58. Eu tenho 1,76. Eu olho para o Anderson, 1,80. Grande. Alto. Bonito não, mas alto. Mamãe é beleza mesmo. Só muda de endereço. E aí eu olho para ele e falo assim: eu nunca vou chegar na altura do Anderson. Olha como ele é espiritual. Olha como ele é alto na casa de Deus. Eu nunca vou chegar na altura dele. Mas ele é ser humano. Ele está em processo tanto quanto eu e você. A Bíblia diz em Filipenses 1,6 que aquele que em vós começou a boa obra, Ele a completará até o dia de Cristo Jesus. E nós não chegamos ainda no dia de Cristo Jesus. Então você, eu e o Anderson estamos em obras. E ele falha, ele erra. A esposa dele que o diga, ele erra. Só que quando eu vejo um homem grande desse jeito errando, o que eu faço? Eu me decepciono. Não serve mais para ser meu líder. Não serve mais para estar à minha frente. Não serve mais. Eu me decepciono e o condeno. Agora a ministra Esther tem 1,58 de altura. E aí eu fico pensando, por que ela não cresce? Por que ela é baixinha ainda? Por que ela não cresce espiritualmente? E aí quando ela erra, sabe o que eu faço? Eu condeno. Com este eu me decepciono porque é grande. Com este eu julgo porque eu acho que é pequeno. Não é assim que nós fazemos? Não é assim que você faz? Só que imagine que nós estejamos num avião. Imagine que você esteja num avião a quase 10 mil metros de altura. E você consiga olhar pela janela e enxergue nós três. 1,80, 1,76 e 1,58 de altura. A quase 10 mil metros de altura você enxergaria nós três? Você enxergaria? Não, mas imagine que você consiga enxergar. Você enxergaria a diferença na nossa altura? Enxergaria a diferença na nossa altura? Quase 10 mil metros? Sim ou não? Não. Assim é Deus. Ele está tão mais alto, que para Deus, todos nós temos a mesma altura. Obrigado. Todos nós temos a mesma altura. Sabe o que é avivamento? Avivamento está em João, capítulo 17, versículo 21. Para que eles sejam um, como tu és em mim, eu em ti, ó Pai. Para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu só consigo ter uma igreja avivada, e só consigo ser um com alguém que tem o mesmo tamanho que eu. Talvez você diga: ah, Edson, mas eu não peco tanto contra fulano, como fulano.
mas também não sou tão santo quanto o outro. Isso é porque você está vendo da sua perspectiva. Só que o padrão de santidade para Deus não sou eu, não é você, não é o pastor Paulo, não é a Madre Teresa de Calcutá, não é ninguém. O padrão de santidade para Deus é Jesus. E quando você se compara com Jesus, quando nós nos comparamos com Jesus, todos nós somos porquinhos rolando na lama. Faz sentido um porquinho dizer para o outro, você está mais sujo que eu? Não faz o menor sentido. Você fez a oração mais difícil que alguém pode fazer. Você pediu um coração igual ao de Jesus. E o coração de Deus, ele bate por uma coisa só. O coração de Deus bate por almas. O coração de Deus bate por vidas. E se eu, que digo que sou filho dele, não estou nem aí por aquilo que palpita o coração de Deus, será que de verdade eu sou filho dele? Será que de verdade eu estou de acordo com os propósitos e com o reino dele? E porque o coração de Deus bate por almas, a teologia, ela tenta definir Deus. Ela define Deus através dos seus atributos. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é soberano. Mas a única palavra que define Deus na Bíblia é: Deus é amor. Deus é amor. Quem ama, sofre. Quem ama, sofre. Você que é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Quem ama, sofre. Quem ama, sente dor. O coração de Deus dói pelas almas que vão para o inferno. O coração de Deus sofre e dói pelas vidas que não o aceitam, que não o encontram. E muitas vezes Deus permite que a dor venha. Muitas vezes Deus permite que a dor chegue até nós. E quando a dor vem, há 3 tipos de pessoas que reagem à dor. O primeiro tipo de pessoa é aquela que quando a dor vem, ela pensa: se Deus fosse bom, Ele não permitiria que eu sofresse dessa forma. E fogem. Se Deus fosse bom, Ele não permitiria que essa dor chegasse até mim. Não quero esse Deus. Há outros que quando a dor vem, se achegam a Deus, mas se chegam a Deus com uma única oração: Senhor, tira de mim essa dor. Eu quero que o Senhor tire de mim essa dor, porque eu não quero mais sofrer. E há um terceiro tipo de pessoas, pessoas raras, mas que Deus quer achar aqui nessa noite. Pessoas que quando a dor vem, entendem que essa dor faz com que elas sintam o coração de Deus. Você já chorou por almas? Você já chorou por vidas? Você chora quando seu filho está doente. Eu choro quando a minha filha está doente, querendo que aquela dor venha para mim, não para ela. Se eu que sou mal faço isso, quanto mais Deus que é bom. Como Deus chora por almas, como Deus chora por vidas. E a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 4, aquele que não ama, mata o seu irmão. Quando eu deixo de amar alguém, eu estou matando quem Deus morreu para salvar.
segredo da santidade está em Gênesis capítulo 39, versículo 2. A Bíblia diz que José estava na casa de Potifar. Ele tinha sido traído pelos seus irmãos, vendido como escravos a uma caravana de ismaelitas, vendido como escravo a Potifar. Mas a Bíblia diz em Gênesis 39, 2, que lá na casa de Potifar, Deus era com José. E quando a mulher de José vai tentá-lo, lá no versículo 9 ele diz: como eu poderia pecar contra o meu Deus? José tinha todos os motivos humanos para estar, como diz hoje, decepcionado com Deus. José poderia pensar: Deus me abandonou. Nessas circunstâncias, Deus me abandonou. Os sonhos que Ele tem para mim ficaram no passado. Mas lá na casa de Potifar, José tinha consciência: Deus é comigo aqui. Muitas vezes a dor vem, os problemas vêm, as lutas vêm, e muitas vezes nós dizemos: Deus me abandonou, Deus desistiu de mim. O que o Espírito Santo está nos falando nessa noite: eu estou com você na luta, eu estou com você na prova, eu estou com você na tribulação, assim como fui com José na prisão, na casa de Potifar. Deus é com você, Deus não desistiu de você, e Deus também não desistiu da pessoa que você já desistiu. Por que Deus não poupou Jesus? Por que o escárnio? Por que a coroa de espinhos? Por que a afronta? Por que tanta coisa? Porque Jesus precisava morrer. A dor vem para te matar. A questão é se nós queremos morrer como um cordeiro ou como um porco. Já viu o cordeiro morrendo? Cordeiro morre quieto. E porco morre como? Gritando. A dor vem para que as pessoas na tua casa não vejam mais você, vejam Jesus em você. As lutas vêm para que as pessoas do teu trabalho não vejam mais você, vejam Jesus em você. As dificuldades vêm para que o teu esposo, que não é cristão, não veja mais você, mas veja Jesus em você. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, e com Ele fomos crucificados, e também nos ressuscitou com Ele, para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça, que Ele manifestou em Cristo Jesus. Não existe espaço, não existe espaço para julgamento, não existe espaço para o apontar de dedo, não existe espaço para condenação, não existe espaço para que você desista de alguém, porque você não está autorizado a desistir de alguém, porque Deus ainda não desistiu da pessoa que você desistiu. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O que Deus está nos falando nessa noite: chega de falar mal um dos outros. Chega de apontarmos os dedos uns para os outros. Chega. Chega de não saber a situação daquela pessoa e já julgá-la, e já condená-la. Se eu não estou disposto a oferecer ajuda para aquela pessoa, eu não tenho o direito de condená-la. Eu não tenho o direito de falar mal de ninguém, porque assim como ela está em processo, eu também estou. O que Deus está falando conosco nessa noite é: não desista de quem Deus não desistiu.
ainda que seja você mesmo, Deus ainda não desistiu de você. Muitas vezes eu já desisti de mim, mas Deus não. Eu estou aqui pregando para você porque Deus não desistiu de mim. E eu tenho certeza que Deus pode fazer algo extraordinário na vida de quem você já desistiu. Pai, nós nos arrependemos nessa noite. Nós nos arrependemos, Senhor, porque por todas as vezes que nós julgamos, que nós apontamos, que o nosso dedo estava em riste para outro irmão, nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que não oferecemos ombro, que não oferecemos o nosso tempo, que não oferecemos os nossos recursos para abençoar vidas, para estar, Senhor, com os nossos irmãos. Nós te pedimos perdão, Senhor, e nós clamamos a Ti nessa noite: dá-nos um coração igual ao Teu, dá-nos um coração igual ao Teu, dá-nos um coração que ama, dá-nos um coração apaixonado por vidas, dá-nos, Senhor, um coração apaixonado por serviço. Ah, Senhor, perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes desistimos de nós mesmos e de outros, mas o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de nós. O Senhor não desistiu de Pedro, e o Senhor não desiste de nós. Ah, Senhor, muda o nosso coração, muda a nossa vida. Nós queremos nessa noite ser alinhados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.